Nos estúdios do iBusinessCast 2025, Elton Dhor, vice-presidente da Rede Telesul. Elton, fala pra gente a avaliação do evento até agora. Bom dia. A avaliação é a mais otimista possível. O evento está sendo incrível. A cada ano, os expositores, o público nos surpreende. É emocionante participar, estar à frente de uma feira como essa. Me faltam palavras para poder exemplificar o sucesso que é a nossa feira. Estou extremamente feliz com a feira. Elton, a cada ano, geralmente os assuntos, as pautas acabam mudando, de acordo com o setor, com os desafios, com as novas necessidades que surgem. Para esse ano, algo em específico sendo discutido, sendo mais conversado pelos espaços entre os expositores, clientes? De fato, Adriana, o nosso ramo ele é muito dinâmico e sofre alterações constantemente, seja em legislações ou seja em tecnologia, e nós precisamos estar extremamente atentos nisso. Esse ano que tem chamado muita atenção, tanto de palestra quanto de expositores, é a questão da inteligência artificial. Como utilizar isso para atender o seu cliente, como utilizar isso no atendimento dentro da sua empresa. Quando eu digo atendimento ao cliente, é fazer uma casa inteligente ao seu cliente final, certo? Que ele tenha mais comodidade, mais conforto em sua casa. Isso já vem numa crescente há alguns anos, mas esse ano está tendo um destaque especial aqui na feira. E como é que vocês vêm percebendo do que já foi conversado até aqui, que a inteligência artificial pode ser um aliado do setor, do provedor de internet? De fato, ela tem sido um aliado. Eu vejo duas vertentes. A primeira, ela se torna um negócio para você atender o seu cliente. Você entrega uma facilidade, uma comodidade. Imagine você chegando em casa e acionar o seu portão pelo seu smartphone. Ou você sai do seu trabalho, o seu tempo do seu trabalho até a sua casa é 30 minutos. De lá você aciona o seu ar-condicionado. Você aciona o seu robô para fazer limpeza, enfim, são inúmeros as coisas que podem ser colocadas dentro da sua casa para comodidade. Isso para nós provedores gera, além de receita extra, gera uma fidelidade do seu cliente. Ele está satisfeito com o seu trabalho. A empresa X está me entregando mais do que eu preciso, não é só a internet, não é apenas isso. E por outro lado, a inteligência artificial nos ajuda no atendimento remoto ao cliente. Então, quando o cliente entra em contato conosco, não cai num telefone apenas, cai numa central robotizada, que ela vem sendo, como é que eu posso dizer? A cada dia, ela vai, apesar de ser uma inteligência artificial, ela vem se humanizando, certo? Então, às vezes, você não percebe que está falando com uma inteligência artificial. Ela vem se aproximando da forma como o ser humano se comunica. Exatamente. Quase imperceptível. Exatamente. Que se trata de uma inteligência artificial. Porque ninguém quer falar com um robô. Não. Você quer conversar com alguém que te entenda. Isso. Certo? Então, esse é o grande desafio, que a pessoa não perceba que é um robô. E isso tem evoluído muito rápido, muito rápido. Então, você torna o atendimento mais rápido, mais preciso. A hora que você entra em contato, WhatsApp, por exemplo, para chamar um suporte, você não fica pulando de setor em setor, já está ali, qual setor você quer, já cai direto no suporte. Não resolveu, já cai direto para o atendente. Então, isso filtra muitos problemas e agiliza o atendimento do cliente. Então, a gente está falando da inteligência artificial de uma forma interna, como ferramenta de trabalho para o setor. Exatamente. Mas a gente está também falando de uma era da inteligência artificial, onde o provedor de internet, onde o sinal de internet é uma questão de sobrevivência. Para que a população, de modo geral, tenha acesso à inteligência artificial, o provedor de internet é cada vez mais fundamental na nossa vida. Sem dúvida alguma. Sem uma conexão com excelência, uma ótima conexão na sua residência ou no seu trabalho, você não consegue colocar toda essa inteligência artificial em funcionamento. Ela precisa estar conectada, precisa ter uma internet estável, veloz. Elton, e agora falando de desafios, a gente sabe que pequenos provedores de internet, diante desse cenário, muitas vezes competindo com grandes, tem sempre, sim, a cada ano novos desafios. Hoje, como é que está essa questão para o setor? Os desafios continuam. Eu posso dizer com certeza que um dos maiores desafios aos pequenos provedores ainda é a questão de investimento.
Os pequenos provedores, eles não conseguem acesso às condições que as grandes operadoras conseguem. Então, toda essa expansão que viralizou pelo país todo, que a conectividade verdadeira é feita pelos pequenos provedores. Tudo isso foi, como a gente costuma dizer, né, foi no peito e na raça, com dinheiro próprio, com financiamentos em bancos parceiros, a uma taxa de juro alta. Então, isso trava muito o crescimento. Se nós conseguíssemos um acesso a crédito rápido, fácil e com uma taxa que é ofertada às grandes, o cenário no país certamente seria muito melhor, muito melhor. Não está ruim, porque os provedores são guerreiros. Eles gostam de ser provocados, eles gostam de lutar e vão atrás. Onde as grandes não chegam, o pequeno provedor está lá. E é por isso que esse recurso, esse fomento é tão importante. Exato. Durante a pandemia, na cidade de Roncador, aqui no Paraná, se eu não me engano, viralizou no país a história de uma menina onde ela saía da casa dela, que ela não tinha internet, as escolas estavam fechadas devido à pandemia, e o vizinho dela tinha internet, só que era um vizinho idoso. Então não queriam contato pelo medo da pandemia, estavam corretos. Foi feita uma casinha de lona para ela no meio das árvores, no mato. E ali ela pegava o sinal e ali ela conseguia estudar. Isso foi matéria nacional. A Rede Telesul teve acesso a essa matéria. Na época eu estava como presidente, estive lá representando a associação, busquei provedores parceiros lá e 2 provedores lá se prontificaram a instalar uma torre e levar sinal para ela. Eu tive o privilégio de sentar com ela, conversar com ela, uma menina especial, inteligente, dedicada aos estudos ao extremo. Então, onde estavam as grandes? Ela teve a internet durante a pandemia no conforto do lar dela. Por que uma grande operadora não chegou lá? Não, foi um pequeno provedor local que entregou o sinal para ela e ela tem isso até hoje lá. E Elton, esse é o tipo de pauta que é discutido e sempre a partir de uma nova edição do iBusiness, vocês percebem evoluções nesse setor de esforços unidos para resolver esses pequenos, que muitas vezes se tornam desafios que acabam travando vocês? É daqui que saem muitas soluções? Sim, daqui saem muitas soluções. Além de termos aqui expositores, palestrantes, nós temos muito network. Agora mesmo estava conversando com outro provedor sobre um problema que eu tenho, ele já teve, já resolveu. Estou saindo daqui com a solução para o meu provedor. Então o network durante a feira, ele é gigantesco. Isso não tem como precificar, não tem valor nisso. A comunidade de associados da Rede Telesul são concorrentes na questão comercial, mas são todos parceiros. Compartilham redes, certo? Eu não consigo levar minha rede a uma determinada cidade, mas o provedor parceiro leva, ele me carrega até lá. Eu carrego ele até outro pedaço, entende? Então, assim, os desafios existem, mas eu nunca vi uma união em nenhum local do Brasil como é no Paraná. O Paraná, ele é diferenciado. Eu participo de muitas feiras, conheço muitos provedores pelo Brasil, mas o que nós temos aqui no Paraná, eu não tenho medo em dizer que é mérito da Rede Telesul, da forma que o associativismo foi feito pela Rede Telesul aqui no Paraná. Somos todos irmãos, todos parceiros, e o comercial, obviamente, vai brigar para cada um ter o seu cliente. Mas na hora do aperto, todos se ajudam. A gente pode dizer, diante dessa tua fala aí, para encerrar e resumir, que o iBusiness é aquele momento que não tem preço, tem valor? Exatamente. Simplificou de uma forma perfeita. Muito bem. Para 2026, já projetos, ideias, insights a partir daqui? A feira de 2026, a gente já começou o projeto há 15 dias atrás. Olha só. A gente não havia nem entregado essa feira aqui e já estamos pensando se mantemos o local ou não, como vai ser a planta. Já estamos conversando com expositores, pegando o feedback deles, como que está, o que pode ser mudado, o que a gente pode melhorar ainda. A gente tem essa comunicação muito próxima com os expositores. Sem eles a feira não acontece. Eles são os donos da feira, na verdade. Então nós precisamos ouvi-los e já estamos projetando 2026 para que continue sendo sucesso e que possa ser maior ainda do que 2025. Muito obrigada, Elton. Eu que agradeço.